Mais uma vez, boa tarde. Hoje nós damos continuidade a mais uma lição, e a lição número 4. É, a lição número 4. E nós vamos falar sobre o maior problema e a única solução para a humanidade, que tem a ver com o pecado. Então, deixa eu compartilhar Uhum. aqui, né? A Lucy está com a gente. Deixa eu compartilhar a tela, que tem algumas informações para a gente acompanhar. Tá. Ok. Tá vendo aí, Lucy? Pô, Ótimo. Então vamos lá. Consegue ler daí, né? consigo. Então ótimo. Eu até posso, deixa eu ver aqui, aumentar um pouquinho mais. Tá bom, dá pra ler. Ok. Aí. Sim. Bem, qual o maior problema e a única solução para a humanidade? A aula passada a gente estudou falando sobre. Deixa eu pegar As aqui. cartas, né? O assunto era sobre autoridade religiosa, lembra? Falamos sobre autoridade religiosa. E aí agora a gente vem falar sobre o maior problema e a única solução. Quando a gente falou sobre autoridade religiosa, lá praticamente a gente já verificou que a única autoridade religiosa para nós, para a humanidade, para a igreja, é Jesus, ok? Certo. Ou, em Sim. outras palavras, é a Bíblia, ou a palavra dele. Quer dizer, tudo que vem dele. Lembra que tem uma passagem que a gente leu e ela é muito bem frisada, né, para nós e muita gente grava muito fácil, que é Romanos capítulo 10 versículo 17, né? Quando fala sobre a fé, que a fé vem pela pregação da palavra, e essa palavra é a palavra de Jesus Cristo. Então, para nós que queremos verdadeiramente servir a Deus, vai ser por meio da fé Uhum. que a gente adquire por meio de Jesus. Então, ele é a autoridade religiosa para toda a igreja, ok? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão de problema, porque qual é o maior problema da humanidade? E que começou lá desde o princípio, desde o início. Lembra o início da história, né, de Adão e Eva? Deus tinha Sim. criado, Deus tinha criado para que tudo fosse perfeito, né? O Sim. ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus. Lá, Gênesis, né, conta logo no início, contando a respeito disso. E aí, o que a gente sabe muito bem, conforme a história, e Gênesis capítulo 3 ele vai revelar para nós que o grande problema que ocorreu lá foi a entrada do pecado. Até então, eles não tinham conhecimento do bem e do mal. Lembra que eles, comendo a fruta, né, o fruto, né, da árvore Mas aí, que não diz que a árvore é um pé de maçã, não fala, né? Pode ser como que é, um pé de manga, pode ser goiaba, pode ser qualquer coisa, né? A gente não tem uma direção ou o que seja para dizer, olha, não é isso aqui, né? Mas o sim. ser humano é tão criativo que criou a ideia de ser uma maçã, né? E até tem lá filmes que, quando se vai representar, vamos dizer assim, a maldade que alguém está desejando, dá lá como que é? Mas Dá a maçã para a pessoa comer, e aí, maçã envenenada, Gabriel de Neve? Maçã envenenada? então, a maçã envenenada. Ô, Senhor. Mas, enfim, a gente conhece um pouquinho já sobre essa história, né, do início Sim. do problema da humanidade. O problema da humanidade começou lá, né? A, praticamente o pecado que tomou conta do ser humano. E desde então vem assolando o ser humano, vem trazendo problemas, consequências. E a gente conhece muito a respeito.
das histórias, né? E a gente pode até mesmo lembrar, né, sobre quando chega a época de Noé, Deus não Sim, estava praticamente, como se diz, revoltado com o ser humano por conta do pecado. Por quê? Porque o ser humano adquiriu um dom que era divino, o dom do bem e do mal. Porque o ser humano ele foi criado só para o bem, só para o bem, ok? Obras divinas, obras de Deus, obras do que é bom, fazer as boas obras. Ok. Isso é bem lembrado no Novo Testamento, fazer as boas obras. Mas isso foi o quê? O plano de Deus, fazer boas obras. Não tem obras ruins, mas boas obras. Mas por causa de ter adquirido, né, o conhecimento do bem e do mal, então acabou com essa consequência aí, vindo o pecado, por conhecer tanto o bem quanto o mal. E a gente sabe muito bem que essa questão do pecado é uma escolha. Você escolhe, escolha. né, fazer o bem É, ou você escolhe fazer o mal. Você alimenta mais a árvore do bem ou você alimenta mais a árvore do mal, né? Quanto mais alimento você der para o mal, pensamentos ruins, atitudes, enfim, várias coisas, você vai ter propenso a o quê? Dar fruto ruim e não fruto bom. Concorda? Fruto ruim, não. concordo. Mas se você alimentar mais a árvore boa, que dá fruto bom, então, de uma árvore boa nunca vai sair um mau fruto, sempre vai sair bom fruto. Então, é uma coisa que a gente precisa analisar, né, na nossa vida. Então, quando É, chegou a questão da época de Noé, foi quando então Deus estava revoltoso com o ser humano por causa dessa questão do pecado. E aí então deve ser extermina praticamente o mundo para ser recomeçado com a família de Noé. Porém, mesmo assim, vêm as consequências, porque eles ainda têm o quê? O conhecimento do bem e do mal e a decisão de fazer o que é certo ou errado, de obedecer ou sim. desobedecer a Deus. E aí vem acarretando várias coisas, toda a história a gente sabe muito bem, né, com relação à desobediência do ser humano e a consequência da desobediência. A gente pode relatar É, vários fatos históricos mostrando qual a consequência da desobediência. Lembra que todo mundo sabe muito bem, né, que Deus é o quê? É conhecido por ser Deus é bom. Mas além de ser bom, lembra que fala que Deus é justo? é justo. Deus é justo, né? Além de ser bom, ele é justo. Então, como a gente entende essa questão da justiça dele, né? A gente precisa compreender a palavra, compreender o que é que ele deseja e como é que ele age. Cabeça dos que estão fazendo errado, né? Não é ficar passando a mão na cabeça dos outros. Não, Ser com justo. certeza não. Né? Passar a mão na cabeça dos outros não ajuda, só piora a situação, né? Até Ele porque não era você assim. só para. Ele É, ensinava uma vez, de novo já castigava. então, é consequência. Olha, eu estou ensinando, ó, é a mesma coisa, um exemplo. Eu estou ensinando você a andar pela calçada. Por quê? Porque andar pela rua é perigoso. Ah, mas, senhor, eu vou andar na rua. Tudo bem, a escolha é sua. Aí pronto, qual a consequência? Você está andando na rua, você não está arriscado a sofrer um acidente? Alguém passar por cima de você, trombar em você, derrubar você, matar você? São várias consequências que você tem por desobedecer uma instrução, uma ordem, uma orientação de Deus. Então, isso vem Porque acarretando desde o primeiro século, né? Desde o início. Deus mandou tanto recado para Eli, né? Eli, que cuidava do templo. Os filhos dele faziam as coisas erradas, não é? Eli, que cuidou de Samuel. Eli, né? Ah, sim, 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 Mandou mensagem, mandou um anjo, mandou falar, mandou avisar. E ele fazia vistas grossas e os filhos continuavam fazendo coisa errada, não é? sim, sim. Então, ele E avisou aí tem várias a vezes, né? consequência. Qual é a consequência da desobediência? Ele pagou o preço. A gente conhece, ó, lembra? O dilúvio é uma consequência do pecado. O dilúvio. Isso a gente pode lembrar de Gênesis, capítulo 6 até o capítulo 8 vai contar.
sobre essa história, né, que é a consequência do pecado, desobediência, né? Enquanto a gente está andando com Deus, tá tudo bem. Mas quando a gente Uhum. começa a andar longe de Deus, né, não Vai, é amor, Deus que calma se aí. afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus, que a escolha é Somos nossa, dele. né? A escolha de Deus, ele fez uma escolha só, ele quer fazer o bem para nós, né? E Deu para nós, né? para fazer o bem, a gente precisa fazer escolhas. Então, aí a gente pode lembrar, ó, de Sodoma e Gomorra. Lembra Sodoma e Gomorra? Né? Deus falou assim: Abraão, vai lá, né? Eu vou destruir a terra. Aí Abraão fala assim: Não, senhor, se tiver 50, né, que sejam bons, o senhor não destrói? Tá bom. E quatro, cinco, três, né? Foi, Três, aí foi passando o chegou, tempo, Abraão falava assim: Senhor, tá bom, 50 não tem, mas e se for 40? E se for 30? 20? 10? Não tinha, é, né? Aí foi o que aconteceu. Deus falou: vai lá e tira, né, o seu primo. Ló, né? E então, Ló e para salvar eles. Aí o pior que ainda aconteceu, a esposa dele, né? Porque a ah, ordem de Deus é não olhe para trás. Porque se você olhar para trás, vai mostrar que você tem ainda o quê? Saudade daquilo antigo, daquelas coisas ruins. Porque ali em Sodoma e Gomorra era só isso que tinha lá. Somente do obras passado. ruins, né? É. Então, o que aconteceu, ela virou estátua de sal e tudo. A gente lembra do Egito, né? O castigo do povo israelita que foi preso Sim. lá no Egito. A gente lembra Nadab e Abiú, outro exemplo de desobediência da Nadab e Abiú é lembrado lá em Levítico 10, do 1 ao 3. A história de Hum. Nadab e Abiú é a história de dois filhos de Arão, né? Que então Ah, eles são chamados para fazer a adoração no templo, né? Ali para é o Deus, que bebeu, né? né? E morreu no templo, não é? Então, aí eles entraram, ao invés de obedecer o que Deus tinha dado para eles, porque eles já sabiam toda a ordenança para fazer adoração, Sim, sacrifício, essas coisas, precisava ter sim. isso e aquilo, ok. Porém, eles, ao invés de levar somente aquilo que Deus ordenou, eles levaram algo estranho, que é um fogo estranho, uma forma de fogo estranho diferente do que Deus já tinha ordenado. Então, o que que eles Hum. queriam fazer? Algo diferente para Deus, achando que estaria tudo bem. Ah, não, mas isso é bom, vai ser bacana para Deus. Porque o que eu estou fazendo é do coração, é algo, sabe, é boa intenção. Então, de boa intenção, o inferno está cheio. O que que aconteceu com eles? Eles não foram. A consequência não foi o quê? Eles serem mortos? Eles foram mortos na Uhum. frente dos pais, ou melhor, do pai. E Deus ainda É. falou assim: olha, não mexa no corpo deles. Deixe para que outros venham e removam o corpo deles. E vocês vão continuar fazendo a adoração e os sacrifícios. Essa era a ordem de Deus. Então, será que Deus é justo ou é injusto? É isso que a gente precisa entender. Deus sempre vai ser justo. Por quê? Porque Ele quer o bem de nós. A questão é que a gente tem escolhas. Ele nos dá o livre-arbítrio. É a escolha. Né? Então, a gente tem várias outras aí, histórias que a gente poderia contar, falar, né? Lembrando dessa questão de histórias aí. Mas, enfim, vamos lá. Na tela, vamos entender um pouquinho o que seria essa questão aí do problema da humanidade, que tem a ver com o quê? O problema da humanidade é o pecado. Então, o que que significa pecado? Biblicamente, lá em 1 João, vai lá. Primeiro João. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, Só abrir. já? Tá. Então, lê para nós aí, 4. 1 João 3, 4. Pode ler? Pode ler. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Tá aí. Então, o que é pecado? Conforme a palavra está explicando aí.
Pecado é a transgressão da lei, né? Ok. Então, pecado, o que a gente pode fazer, pode colocar aqui, é transgressão de lei, Transgressão da é lei. desobediência, Desobediência, né? desobedecer, né? Ou fazer o mal, Fazer o mal. fazer o mal. Fazer o mal. Porque se você obedece a Deus, você faz o bem, porque Deus é bom. Não há maldade em Deus. Deus é bom. Então, tudo que ele mandar, tudo que ele ordenar, tudo que ele ensinar, instruir, é bom para nós, não é ruim, né? Então, a única questão aí que deixa bem claro para nós o que é o pecado é transgressão da lei, ou desobedecer, ou fazer o mal, ou no caso, Sim, em outras palavras, resumidamente, que a gente tem aí é errar o alvo. Cristo é nosso sim, alvo. Então, para nós, a gente vai entender. Significa que enquanto a gente não está obedecendo a Cristo, que é o nosso alvo, a gente está obedecendo a outra coisa, ou a nós mesmos, ou alguém que está ensinando alguma coisa errada. Tá? Mas enfim, vamos lá. Tiago 4,17, o que que ele fala? Tiago. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tá aí, mais outro tipo de pecado. Então a gente pode definir. Ele que faz o pecado sabendo que está pecando, né? Então o quê? Consciente. Tiago 4,17, a gente pode falar como não A consciência, fazer né? o bem. Seria Não isso. fazer o bem. Então, em Uhum. João fala fazer o mal, que é desobedecer. Desobedeceu a Deus é fazer o mal. Você escolheu outra coisa a não ser fazer o bem. Agora, em Tiago, ele está É, falando que também o que é pecado é não fazer o bem. Sabendo que tem que fazer o bem, não faz, então você já está bem, pecando. fazer o contrário, né? Você já está pecando. Porque existe aquelas pessoas que sabem que podem fazer o bem, que devem fazer o bem, mas não faz. Mas aí eles Não ficam com a faz. consciência. Não, eu não fiz nada para a pessoa. Não fiz nada, não fiz mal para ela, nada. Não é fazer o mal. Pecado também é Então não não fazer fazer o nada, bem sabendo que ela precisava. também não fazer nada. É, Não fazer não nada. fazer nada também é pecado. Olha, Não ser, é incrível. ser indiferente. Ser indiferente, né? Tem. É incrível. Pode Não ajudar, tem como mas ser você indiferente. fugir. Não tem como você fugir. Então é assim, ó. Você quer fazer o certo? Ah, eu quero. Você quer ser abençoado? Quero. Então, faz o que Deus ordena. Obedece às instruções de Cristo. Aí vai dar bom. Não vai dar ruim, vai dar bom. Então, Tá bom. se você, conforme primeiro João fala, né, tem a questão do pecado é fazer o mal, é desobedecer a Deus, é fazer outra coisa diferente do que Deus mandou. É fazer outra coisa diferente. Fazer uma Deus coisa fala diferente do que assim, Deus espera. Deus espera que você faça uma coisa e faz ao contrário, você faz o né? contrário. Então, é o exemplo que eu dei para você, muito simples. O pai fala assim, filho, anda pela calçada. Aí você fala assim, não, pai, eu quero andar pela rua. Aí vai, e acontece a consequência. Tem consequência. É, Qual a consequência de obedecer? de Não é, obedecer, as não coisas é dão receber certo, né? bênção. A Receber bem, vai dar consequência, certo. a consequência de fazer o bem é ser abençoado, ok? Sim, Ou, vamos lá, sim, eu vou trocar um pouquinho a palavra, porque a Bíblia trata também sobre fazer a justiça. Quando você faz a justiça, que é o ensino de Deus, as ordens de Deus, a justiça é isso, é a palavra dele. A palavra é a justiça. Então, quando você sim. obedece, tem consequência, tem a justiça dele. A justiça de Deus é o quê? Você receber bênçãos, ser abençoado conforme aquilo que você fez, né? Ok. Verdade. E Tiago fala agora numa outra visão. Tiago fala assim: não também é pecado você não fazer nada. Você está É, ali no meio, num ambiente que você está vendo alguém sofrer e você não faz nada. Você está vendo tá alguém indo errado. para o buraco. Está vendo que a pessoa vai morrer e não faz nada.
você também está pecando, porque você Tá sabe que parecendo poderia ter feito algo e não fez. os que passou pelo acidentado lá, como chama? Ah, esqueci Ah, quem eu é. sei que você. É, sim. Passou, É, o bom passou o levita, samaritano. não fez nada, passou o outro, não fez nada, passou o outro, É, não fez nada, o né? bom samaritano, É né? Então ele bonito assim, passou, viu, fez ele alguma foi coisa. e ajudou. Sabendo que ele podia fazer o bem, ele fez, né? É, Então ele tem força que tinha, consequências. ele fez. Consequência de fazer o bem é a justiça de Deus para ele. São as É, bênçãos. E certeza. consequência de fazer o mal é a justiça de Deus também. Olha só como É, que é as coisas. Tem justiça de Deus para fazer, quem faz o bem e justiça de Deus para quem faz o mal. Ou justiça de Deus para aquele que não faz nada. Aquele que não faz nada sim, já está pecando, tá né? pecando. A Então, é isso diferença já aí. é um pecado. É, A diferença já é um pecado, sim. Agora, né? não existe pecadinho e não existe pecadão. Existem Pecado é consequências. pecado, Pecado é pecado. sim. Agora, existe o peso da consequência, né? Tem É, pecadinho, vamos dizer assim, que não é tão pesado, que não vai te causar tanto mal, mas vai causar mal. Porque já causou mal, porque você já desobedeceu a Deus. Mas o pecadão que a gente talvez poderia dizer quais tipos de pecados que seriam mais terríveis, tem suas consequências mais terríveis. E é assim mesmo que acontece, né? Vamos lá. Agora, quais são esses pecados que a gente poderia, sei lá, definir? O que seria pecado? Vamos lá. Gálatas 5, 19 ao 21. Pode ler, se já tiver aí. abri. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, não sei o que é isso, ciúmes, Porfias. iras, porfias, ciúmes, iras, discórdias, discussões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tá aí. Puxa vida, hein? Pois é. Então, olha só. Quando a pessoa pratica qualquer pecado desse, que isso aqui, ó, é uma lista pequena, tá? É uma lista É, pequena sobre as obras da carne. E tem as obras do Espírito também. Lembra que a obra do é. Espírito ele também fala aí? Qual é a obra do Espírito? vinte e Obras do dois. Leia Espírito, aí. 2. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Esse é do Espírito. 23. 3. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Ok, então vamos lá, vamos entender esse finalzinho. Contra essas coisas não há lei. Então a lei não existe. Lembra que lei, toda lei é para punir pecador? A Sim, lei é para punir, não é? Ó, existe a lei lá do sinaleiro. Se você passar no verde, tá ok. Passou no amarelo, é só um aviso, toma cuidado. Passou no vermelho, tem consequência, né? Se você passar no quer dizer vermelho, que contra esses atos aqui não tem lei, tudo é a favor. é a favor. Então, é a favor do É a quê? favor. Olha só, A existe favor da alguma coisa bondade, que da condena. mansidão. Existe alguma coisa que condena você quando Ser você bom? ama? Não. Não, Quando você tem domínio próprio? Não. Contra a alegria? Não. não, Não tem nada não. contra isso. Então, por isso que ele está Ai, falando, não sim, existe lei contra não há isso lei aqui. contra isso. Ninguém pode te prender porque você ama demais, porque você demonstra alegria para com as pessoas, porque você, Mansidão, né? você é pacífico, Domínio você é próprio. longânimo. Não existe. É isso que Jesus está deixando claro para nós, que é isso que deveria estar fazendo parte da nossa vida.
ok? E não as obras da carne. As obras da Da carne carne, já fazem parte do nosso eu pessoal, da a carne carne, né? Agora, se nós estivermos vivendo na obra da só carne, veio por causa do pecado, né? Só veio depois que o pecado chegou, não é? não, como assim? Não entendi. A obra da carne só veio a nós porque o pecado chegou, né? Através Isso, do isso. pecado. É. A obra da A carne mansidão, é porque é assim, ó. já tinha, já tinha. A carne tem desejos. A carne tem desejos. E desejos ruins e também desejos bons. Mas existem os desejos ruins. Então, quais são os desejos ruins que Deus fala para nós? Que está dentro dessas obras da carne aí. Então, é isso que ele está falando, ó. Prostituição Sim, significa o quê? Comércio do sexo. Concorda? sim, sim. Comercializar Todos sexo. os tipos, né? É. Todos os tipos. Impureza. Impureza significa imoralidade em geral, sexo fora do casamento, isso é impureza. Lascívia. Lascívia é sensualidade. Ações Senso, indecentes, que significa ah, pornografia, carnaval, piadas imorais, essas coisas não todas. sabia que era. Né, então. Idolatria. Idolatria significa culto prestado a ídolo. Amor Sim, excessivo por alguém ou amor excessivo por alguma coisa. Você uma coisa que não pode. seja Deus. É, ó, não existe pessoas que amam demais um ator ou um cantor Sim, que ele vende chega até a casa até para mata, seguir a né? pessoa. Então, Uhum. é isso aí, isso é idolatria. Isso é Não é idolatria. só idolatria de qualquer coisa, né? É. E você pode idolatrar até mesmo o seu marido, mais do que a Deus. Sim, Se o seu marido sim, falar o que você tem que fazer, você faz, porque você idolatra demais ele e você ouve só ele, né, e não ouve mais a Deus, né? Você pode idolatrar o pastor da sua igreja e não adorar a Deus. Tudo que o pastor falar, você faz. Mas se for contra a Bíblia, você também obedece, porque você vai falar é que ele é um verdade. ungido de Deus, né? Sendo que é errado. Feitiçaria. Sim, Feitiçaria significa bruxaria, encantamento, uso de objetos destinados a predizer o futuro, né? Um exemplo, jogos de búzio, é sorte, né? Os leitura de horóscopo, sorte. leitura de mão ou cartas, tudo isso é feitiçaria, gente. Tudo isso já foi Sim, condenado lá no Velho Testamento por Deus. O que sim, seria inimizade? Hostilidade em geral. Inimizade é isso, é ser hostil para com as pessoas. sim, Porfia, sim. olha só, a palavra porfia significa É por- discussões, brigas. Hum, Não tem intrigas. gente que gosta de uma discussão? Ixi, tem. Então, Muito tem motivo gente para que dar. gosta de uma discussão, de uma briga lascada, né? Por nada Sim, ele compra uma briga. é, Ciúme é outra coisa. Ciúme significa algo que tem a ver com inveja ou rivalidade. Ciúme. sim. Ira, raiva ou indignação. Discórdia, desarmonia. Escolha pode igual Discórdia porfia, né? é Quase igual a dissensão. porfia. É dissensão. Extensão. Dissensão significa formação de grupo que divide a igreja. Ah, tá. Dissensão é formação de grupo, é ficar fazendo grupinho, panelinha dentro da igreja lá, e aí pronto. Uma oportunidade, eu falo assim, não, nós somos de Paulo, não, nós somos de Apolo, nós somos de Cefas, Sim. não, nós somos de Cristo. Pronto, a igreja dividiu em Hum, duas partes. entendi. Tem muito isso por aí, né? Claro que tem. Até hoje, lá no primeiro século já aconteceu isso? Ele só vê a igreja se separando e virando duas. Sim. E Pastor ó, só pega, para leva você ter uma ideia, a igreja antiga dos irmãos. quem causa divisão Aham. é condenado já por Deus. A gente É vê muita condenado. igreja acontecendo. Vixe, tem um monte de igreja já condenada. Porque Deus já está falando que não é para ser dividida. Não existe divisão É, na igreja dele, né? Ele não veio para sim, causar separação. As pessoas que causam separação. E se você faz isso, você causa um problema dentro da igreja que não é nossa, é de Cristo. é, E ele já sim, fala, toda divisão é condenável, toda. Então, se a pessoa não se sim, arrepender do que fez e voltar atrás,
ele vai para o inferno. Ele vai continuar achando que está tudo bem, né? É igual aquela questão, né? Ah, deixa com o tempo, né? Com o tempo as coisas se resolvem. Mentira. Vai passar É o assim. tempo, você vai ficar achando que está tudo certo, não vai pedir perdão, não vai se ajeitar com as pessoas, não vai se arrepender e continua tudo bem, entendeu? É verdade. Sim. Não, não é assim. Não é assim. Ó, bebedice, inveja, glutonaria. E olha só. Buzonaria, Oi? buzonaria, senhor o quê? Macumba? Não, glutonaria significa comer muito, com avidez, com Nossa, exagero. É, comer muito, é a exagero. gula. A É gula. gula? É. Ah, A outra coisa também está ligado à glutonaria, também está ligado com orgia e festa imoral. São pessoas ah, viciadas nisso. Orgia, entendi. entendeu? Festas imorais tem Sim, a ver sim. com essa prática da glutonaria. Se faz em excesso, né? Sim, Então vamos sim. lá. Contra, ele ainda finaliza lá a leitura aqui de Gálatas, cadê, ó? Ele finaliza falando assim, ó, dessa parte. Aqui, ó. Glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos prescrevi, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, quem vive nesse tipo de vida, esse aqui não herda o reino dos céus. Esse não vai herdar. Uhum. Esse não vai, né? Isso é só uma Sim. parte, tá? Coisas semelhantes a essas também. Então, existem E outras essa, coisas semelhantes. eu não sei se entra aqui alguma coisa, já me falaram, tem pessoas que têm, vamos supor assim, como fala? O gay, Também é entendeu por parte? condenado. Também é condenado. O homossexual, tem atração pelo mesmo sexo, né? Sim, É a é mesma coisa que condenado. pessoas que fazem sexo com animais, né? É a Tem isso lá, mesma lá, coisa. lá em Já foi condenado lá lá na no Velho Bíblia Testamento e também, condenado no Novo Testamento. Deus sempre condenou isso aí. na Bíblia Porque tem isso isso aí não é a também, né? forma natural que Deus fez. A É. forma normal, normal, natural. Deus criou para ser Então perfeito, de eu um falo, jeito. eu falo assim, Deus não fez três sexos, ele fez homem e Não, mulher. é, é isso A aí. gente, a gente ama, mas a gente não pode aceitar, né? A Não. gente ama a Você pessoa ama as assim, pessoas ela, porque você quer o mas bem delas. Então aí você você ora, sempre vai avisar das coisas erradas que a pessoa talvez esteja fazendo. Então você avisa. Olha, quem vive nesse tipo de vida corre o risco de perder não, a salvação. Você não morrer condena a assim, pessoa. Você nem é, precisa condenar ela. Porque praticamente quando ela vai para a Bíblia, ela praticamente está sendo condenada pela Bíblia. A Bíblia já está condenando o tipo de vida que ela está vivendo. Mas isso, ó, é, sobre essa questão que você está falando, sobre essa imoralidade, sexo entre o mesmo homem com homem, mulher com mulher, isso aí em Coríntios fala e Romanos também fala. Romanos capítulo sim, 1, eu não vou entrar em detalhes, só para deixar avisado aqui, tá? Romanos capítulo 1, você pode ver do versículo 18 até o 32. Você já vai ver ali, fala disso. falando sobre isso. Idolatria e depravação dos homens. É praticamente isso que ele vai declarar, né? Isso é praticamente Sodoma e Gomorra. Sim, então, Sodoma e Gomorra é praticamente isso, é o grande exemplo. Mau exemplo, É, não bom exemplo, mau exemplo, né? Bom, o sim, que mais que a gente pode ver? Olha só. Quais são os pecados? Alguns pecados. Gálatas já falou. Apocalipse capítulo sim, 21, versículo 8. Lá no final, Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 8. Sim, Pode ler. 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todas as
todos os mentirosos. A pessoa que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tá aí, tá vendo? Mais outros Sim, pecados que Deus está declarando aqui, que esses não herdarão o sim, reino dos céus. Não herdarão, tá? Então os covardes, aquele que não tem coragem de sofrer, aquele que, inclusive, tem medo da morte, né? E também é sim, covarde pelo nome de Cristo. Covarde, né? Um sim, exemplo. Lembra no passado, o livro de Romanos praticamente é para mostrar o que é que estava acontecendo com o cristão lá no primeiro século, porque eles estavam sendo sim, perseguidos de morte. E a carta de Romanos, que é escrita por Paulo, é para trazer um alívio, para trazer uma coragem para eles, diante das sim, circunstâncias que era o quê? De morte. Porque eles tinham que declarar quem eles eram. As pessoas chegavam e falavam: sim. Você é cristão? Sim. Você segue a Cristo? Sim. Então você vai morrer. Vou morrer. Acabou. Entendeu? É. E muitas pessoas não têm coragem de declarar que é cristão, de declarar que é seguidor de Cristo, de declarar que a Como vida Pedro, dele não tem valor se não for junto com Cristo. como Pedro ficou com medo de falar que era de Cristo, né? Né? Pedro, não foi Então, Pedro? Teve Pedro medo, teve. negou. Pedro negou. Então, esse Foi foi um covarde. grande erro dele. Só que Sim, Jesus sabia que ele ia fazer isso, até avisou ele. Avisou sim. ele, né? Só que então, isso aconteceu. Deus estava prevendo o que ia acontecer. Só que aconteceu. Era para mostrar: você não é ninguém. Você também peca e você ainda precisa de mim. Todos Sim, precisam de Cristo, porque ninguém é forte o bastante como Cristo. Mas nós podemos ser fortes o bastante para andarmos com Cristo. Então, por isso que ele fala que ele quer que você ande com ele, não somente obedecer a ele. Não. Quem é de Cristo anda ao lado dele, trabalha ao lado de Cristo, com Cristo, né? Então aí uhum, você sofre como Cristo, porque você ama Cristo, porque você ama as obras dele e você quer fazer. sim. Então isso é Apocalipse. Agora vamos lá. Mateus, capítulo 5, 27 e 28. Só para a gente verificar aí mais um pouquinho. Mateus 5, 27 e 28. 5, 27, 28. Tá. Ouvistes que foi dito, não adulterás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com interesse, com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Puxa vida, Ok. né? Isso tem um monte por aí. Não entendi. Qualquer, cadê? 28. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Nossa, Então, como é que você pode pecar? Só no olhar. Você não precisa pode fazer. cobiçar, né? Não precisa. Jesus está tratando agora de uma forma diferente. Quando vem para o Novo Testamento, Jesus está tratando o coração. Porque o problema do ser humano não é só a questão de fazer o mal. Porque Não é só adulterar ou, você está né, pensando já você. naquilo. Então, significa que o problema não é o fazer, está dentro da pessoa. Você Sim. precisa tratar o seu coração, tratar a sua mente, tratar os seus olhos, para que então você não Antes, faça aquilo. antes era muito comum isso com os homens, só que agora as mulheres estão assim também. Ah, sim. Esses homens Porque quando, largadão quando aí, traz, lá em quando traz a casa, não sei o palavra quê. homem, né? É mais fácil o homem, porque o homem é atraído pelo olhar. Concorda? Mas agora as mulheres tá pior que os homens. Então, as mulheres estão piores, porque elas estão ficando mais depravadas, estão mais, né? Até os maridão das Tudo outras aquilo que pessoas vão bonitão, tá ficam invertendo, cobiçando. Tá tá, invertendo. tá invertendo, né? Tá assumindo o papel, né? Os homens O estão que mais poderia ser comportados. bom
não está assumindo o lado ruim do que o homem fazia, né? Ele está É fazendo a mesma verdade. coisa, né? Então, Hum, isso acontece, claro que acontece. Isso aqui em Mateus é só um exemplo do que sim. Jesus está trazendo, que é um problema, tá? Que é um problema, um pecado. Pecado aqui, ó, não é só você adulterar, você dormir com uma mulher que, né, fora do casamento. Não, ele está falando que só de você olhar, você Você já querer aquela pessoa, adulterou, tá? Já foi, só você já querer, se você está corrompeu. pensando, É, sonhar com a então, marido da vizinha, é. Então, tem já está tudo isso. pecando. Hum, Olha só, tem uma outra aqui, ó, só eu vou ler para você, ó. tá. Versículo 21 de Mateus, capítulo 5, Hum, 21. Olha só, é a mesma coisa, tá? Vai estar tá. lembrando outra coisa. Ouvistes o que foi dito. Porque ele sempre fala assim, né? Ouvistes o que foi dito. Aham, Ele fala, ouvistes o que foi dito, porque era o que foi dito no passado, lá por Moisés. No passado não adulterarás. E aqui ele fala assim, ó, se você olhar, já cometeu pecado. Então ele já mudou a ordem dos 10 mandamentos lá. Concorda? sim, Ele já sim. mudou, tá? Ele piorou a situação. Piorou. Ele tá porque ele quer tratar dentro da A pessoa, pessoa, não é a a pessoa atitude pensa, dela. a pessoa pensa que vai estar pecando só se ela sair com o outro, né? Então, não é só Na isso. verdade, não é. O Não é só isso. pecado está lá dentro de você. Você tem que limpar de dentro para fora. E aí, lá no Se chegar a versículo esse 21, ponto, se chegar a esse ponto, é o pecado consumado, né? então, pois é. Agora, o versículo 21, olha só. Fala. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Ele está lembrando sobre Sim, a velha lei. Não Testamento. matarás. Essa foi a ordem. Sim. Matar estará sujeito a julgamento. Aí ele fala assim, ó, eu, porém, é Jesus que está mudando. Eu, porém, Sim. vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Tá vendo que ele está mudando o conceito? Pois é. Antes era a atitude que era condenável. Agora não é a atitude, é pensamento. É o que você fala. Não é só a agressão, matar. Não. Você pode matar de outro jeito. Entendeu? Porque, É. porque também lá no Velho Testamento, o que mais tinha era matar os outros, né? Para conquistar as coisas. Sim. É. Era Não desse, era? era olho por olho, dente por dente, não é? Tem uma passagem que Era, fala isso, olha só. os Versículo maiores homens 30. de Deus eram os que mais matavam, né, É, Davi? então. Tá certo que ele Olha não pôde só. fazer ele não fez o tempo porque ele matou muita gente, né? Não é? Mas aquilo era a ordem de Deus. Davi matou, mas É, era a sim, ordem de Deus, né? mas matava. Essa é a justiça de Deus. No passado era É, assim que Deus agia. E era a justiça. isso eu falo. Quem, quem é, Passado, quem passado sou tem eu para para nós. falar que era errado? Eu não sou ninguém. Não, É. nossa Ué, que não. Deus mandou, essa é a justiça dele. Era a consequência dos erros que aconteciam no passado. Né? Mas Era mesmo assim, era. mandando, para você ver, Caco, mesmo Davi matando por ordem de Deus, ele não deixou que Deus fizesse o tempo porque tinha sangue nas mãos, Ah, não sim. é? Sim. É. Mesmo assim, ele não quis que Davi fizesse o templo dele, porque Sim. Davi tinha matado muitas pessoas. Sim. Ó, tanto é que Davi ele teve a oportunidade de matar Saul, que era o rei. Lembra? Ele não quis, não foi. Ele Mas ele não. não quis matar Por os que que ele não judeus, né? fez isso? Porque Era um Saul justo. era um homem escolhido por Deus. Ele nunca poderia É, ter feito isso. E ele, ele por ficou, obediência, ficou transtornado, mas ele era um por escolhido, saber, então, ele não né? fez. Né? Agora, o restante, tudo que Deus ordenava, ele obedecia. Se era para exterminar um povo que era pagão, que era desobediente, que não estava nem aí com nada, ele ia lá e É, exterminava. Mas, enfim, olha uma outra é passagem tudo. que eu comentei sobre olho por olho, dente por dente.
Sim. Versículo 38 do capítulo 5 de Mateus, fala assim, ó. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aí o Uhum. 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-se a outra. E ao que te demandar contigo, tira-te a túnica, deixe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe te empreste. Então ele está mudando o conceito de vida que o ser humano tinha no passado. Não é mais desse jeito. É do jeito de Deus. Não é para ser feito do seu jeito. Como é que você vai agora agir? Você vai agir do jeito que Deus quer, não é do jeito seu. Que se É, for do seu ele falou que jeito, vai dar errado. não era mais para ser olho por olho, dente por dente, né? Era para ser diferente. Não, não tem mais essa. Não era O mais. que que é? Olha só, se a gente for fazer uma leitura um pouco mais ampla, você pode pegar Lucas capítulo 6. Ele vai falar, ele vai lembrar sobre esses pontos aqui. Lucas capítulo 6, ele lembra sobre esses pontos. Mas aqui Hum. está deixando claro que não é para você devolver mal com mal. Não é Você mais. só faz, Mal pelo você mal. só faz o bem, porque você Se alguém te nasceu de faz Cristo. mal, você faz bem. Aquele que nasce de Cristo se faz de Cristo. É Sim, Cristo que habita nele. Lembra que Paulo fala: não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim, porque ele sim. aprendeu a deixar Cristo viver na vida dele. Ele não toma decisões que ele acha. Ou com a minha consciência não me acusa. Não, não tem nada a ver com consciência. A consciência que ele usa é a consciência divina, é o que Jesus fala. Jesus falou, ele faz. Jesus não falou, ele não fica inventando moda também, não. Porque é isso que a gente tem que É. fazer. Senão a gente está acrescentando coisa ou tirando coisa dos ensinos de Cristo. Bem, quem é que tem pecado? Vamos lá. A gente já viu aí os pecados. Pecadinho, pecadão aí. Quem é que tem pecado? Vamos lá, Todos Romanos nós, 3:23. romanos. Ah, aqui, Romanos. Deixa eu ver. Romanos 3, Seis. Não é seis? Ah, 3 não, três. 3:23. e 23. Deixa eu achar ali. É 23. Pode falar? Pode. Pois todos pecaram e, e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Nós não nascemos com o dom do bem e do mal. Significa que a gente Sim, pode fazer o certo e o errado. E sim. isso significa que nós pecamos, sim, pecamos só de olhar, só de pensar, pecamos em fazer, pecamos em falar. Não é Meu só, Deus. né, agindo, também falando, né? Lembra que a língua mata mais do que ela mata Isso e que fala. fere mais do que É, você pessoalmente se fazendo você alguma coisa. fala, se você fala, Sim. espalha igual vento, não tem como pegar de volta, né? Não, não Você tem, não falou, tem como. falou, já falou. Falou Tem como. é uma lança que só vai, não volta, só vai, né? Sim, Então todos pecaram, todos. Eu, você, e nós continuamos ainda pecando. Enquanto nós sim. estamos aqui nesse mundo, pecamos. Uma hora a gente fala um palavrão que não era para ter falado. Uma hora a gente mente tentando evitar um, sei lá, um mal Tentando maior. consertar. Você inventa É. uma história. Você pode olhar com outras intenções, né? O Vamos homem olha com falar. outras intenções, mulher também Esse olha. E aí você tem tempo bem. que se cuidar. Tem que se cuidar. É. Opa, peraí, né? Tá lá, passando lá um homem bonitão, sem camiseta, lá com os peitão bonitão lá e tal. Falou Como lá que em é? casa. Barriga Falou lá de em casa. tanquinho, né? E aí você fala, isso aí lá em casa, né, entendeu? A minha amiga da costura falou assim, que ela tá indo na academia com o esposo dela. Ela chega na academia, só o dono da academia já fica besta. Aí o marido dela é um desarranjo. Ela fala, meu Deus. Ô Senhor do céu!
Não, pelo amor de Deus, aí vai atrapalhar a situação. Mas então, É, tanto acontece quanto com o homem, quanto acontece com a mulher. A gente está sujeito a pecar. Não é que isso, ó, essa frase que Deus fala, nós estamos sujeitos a pecar, não significa que é uma, vamos dizer assim, uma desculpa para a gente pecar. Não é uma mas a desculpa. gente, não, mas a gente consegue achar uma pessoa bonita sem cobiçar aquela pessoa, Claro que não é? consegue, claro que Sim, consegue. assim, Você consegue olhar você, para alguém e achar ela bonita e e sem fala, desejar nossa, ela. aquele moço é um moço, aquele homem é um homem bonito, Sim, né? Homem aparentável, de boa aparência. Mas é. não é que seja cobiçando pra você. É. Eu, Você é no bonito. meu caso, eu não vou falar que o homem é bonito, eu vou falar no máximo que ele Não, a é mulher. alguém, talvez, ali, é um bom rapaz. Eu falar que o Se for homem é uma mulher bonito, eu acho que bonita, vai pegar mal. eu já falo que você é assim, né? Ó, você pode achar uma mulher bonita sem cobiçar aquela mulher. Bonita porque Claro ela é que uma mulher pode. bonita, Sim, uma mulher bem vestida, uma mulher elegante, mas não cobiçando que você quer aquela pessoa para você, não sim, é? sim. Você tá achando Ok. bonito, você já quer ir com ela. Não, então. Então, Tem essa é muita a diferença. questão. Todos nós pecamos. E qual é o Sim, salário para aquele que peca? a morte. É isso aí, é a morte. Não é em A Romanos morte. 6:23? Lê lá, 6:23. 3, 3. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá aí. Tem Sem duas conversa. consequências. Se você pecar, é morte. Então, Você morrer no pecado, se você não pecar, você viver uma vida santa e agradável a Deus, você tem o que dele? Vida eterna. Vida eterna. mas Né? as pessoas não falam que você, vamos supor, você viveu no pecado o tempo todo. Um pecado assim, abominável, como aparece aqui. Mas no último suspiro da sua vida você se arrepende. As pessoas falam, né? Pode acontecer isso. Ou aí É, você só conversa. Pecador, não, fica iludido. fala de novo que eu acho que eu não consegui compreender. Estava cortando. Ou assim, né? A pessoa viveu no pecado o tempo todo, pecando. Tem a vida totalmente torta. No último suspiro de vida dela, ela se arrepende do pecado. Tá. Ela vai ser Ela perdoada. ela está se arrependendo por quê que ela está se arrependendo? Porque ela sabe O que ela vai pecado que ela morrer? fez. O pecado, Então, isso não é um arrependimento de coração, de consciência. é o Ele está com medo de medo, morrer. Então, medo de morrer isso do não é inferno. válido. Não é válido. Isso a Bíblia não valida isso. Enquanto Isso não, você tem vida, é assim, ó. A Bíblia deixa claro. Isso é uma outra, seria uma outra aula, ou entrar em alguns assuntos aí até que pode abranger sobre isso. Mas olha só, enquanto você tem vida, Deus está te dando oportunidade para se arrepender da vida errada que você está vivendo, não dá? sim, Ele não está condenando você. Enquanto você tem vida, você tem oportunidade para se arrepender. Mas no último sim. dia, vamos lá, você sabe que amanhã Quando você você vai morrer, morrer. Você está assim, a ponto de morrer, porque, um exemplo, estou lá com Covid, vou ser entubado. Gente, eu vou ser entubado, eu não eu sei se eu morri. vou voltar, eu quero agora me arrepender. Chama o pastor lá para ele abençoar a minha vida. E aí, eu vou para o Aí céu? ele Claro não que morre e não. volta de novo, né? Não, Não, não é assim. Não é assim que funciona. sim, Quando você se arrepende, você precisa mostrar o quê? Fruto de arrependimento. Fruto de entendi. arrependimento são Uhum. obras Tem de que ter o tempo de arrependimento. se fazer as obras, né? Tem que ter Pois o é, tempo de você mostrar que você mudou. tempo de você mostrar. Então, quando você não sabe, vamos lá, eu não sei se eu vou viver amanhã, se eu vou morrer, não É, sei, né? E aí eu recebo a instrução, tá, por um amigo falando para mim, olha, Caco, se
né? Jesus é isso, Jesus é aquilo, papapá, o pecado, isso, tal. E se você continuar no pecado, o pecado vai gera morte para você, então você precisa se arrepender da vida errada que você está vivendo. Você precisa de Cristo. Aí eu vou lá, faz igual o eunuco, né? Compreendi a instrução e falo assim: ah, não, beleza, meu amigo. Então, olha, aqui tem água, o que impede de eu ser batizado? Aí eu vou, batizo. Eu Você entendi o arrependeu de processo. coração, né? Eu me arrependi verdadeiramente, porque eu reconheço que a minha vida é errada, eu preciso corrigir. Então, o que que eu vou Sim, fazer? Aceitar Cristo, passar pelo batismo, ter duas coisas que a gente recebe no batismo: perdão de pecados e o dom do Espírito Santo. sim. Não recebe perdão de pecados e dom do Espírito Santo só porque você aceitou Cristo de boca. Não, Não tem que é. ter batismo. Tem que ter o batismo, porque só falar e não agir não adianta, Não tem. não prova nada, não prova. A prova está em agir, fazer, ter ação. A ação mostra, a ação Porque demonstra. É por isso que testemunho Jesus da sua ensina, vida, né? é, é por isso que Testemunho da Jesus sua... ensina que nós precisamos ter obras de fé. Sim. Obras de fé significa aquela fé que você adquiriu, aquele conhecimento que você adquiriu, agora você vai aprovar ela. Então você Vai vai, pecar mais. você aprendeu, você obedece. Você aprende e obedece, aprende e obedece. E aí o obedecer é fazer, né? O que ele está falando. Então é isso. Ah, sim. Então essa é Que as pessoas... a situação que a gente vê. A pessoa, ela, enquanto tem vida, ela tem oportunidade. Então, se ela tem oportunidade e agarra a oportunidade que ela recebeu, então ela tem chance de salvação. Sendo Sim. batizada, se arrependendo da vida errada e agora nascendo de Cristo, ele tem vida nova. Pronto, seus pecados Agora foram tá... perdoados, o Espírito Santo faz parte da sua vida. E aí, se no outro dia você morrer, tudo bem, morreu em Cristo, Tudo bem. não é? Você, Morreu em Cristo. É. você não... Você arrependeu, não porque você ia morrer, porque você Não, se arrependeu. verdadeiramente, você se arrependeu e nada forçou você. Nada forçou Sim, você, entendeu? sim. Você não foi obrigado por Tem... causa de alguma coisa. Porque é isso que Deus fala, você não é obrigado a fazer. E se alguma coisa está te obrigando a fazer, então você não está fazendo de coração. É, Está fazendo. Né? verdade. Ok. E aí, então, nós temos o que mais aqui, ó? Quais são as consequências do pecado? Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. Quais são as consequências? A gente pode lembrar aí a situação de Isaías 59, 1 e 2. Pega lá, Isaías, Velho Testamento. Verdade. Sim. Desde o Velho Testamento, Deus sempre Isaías, mostrou, né, Isaías, Isaías esse é o livro consequências. maior, né? Não. É Isaías o é o maior livro. Isaías livro. é um grande profeta, né? Escreveu muito. Sim, é, tem muito. É, ó, versículo 59, tá parecendo o Novo É, Testamento, vai ser no Gênesis. é. Tem um monte. É grande. Só Isaías escreveu aqui. Não teve outro que escreveu junto com ele, não. Então vamos É, lá. ele é o livro maior. Pode falar? Pode. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo ao seu ouvido, para que não possa ouvir, ô glória. Mas a nossa iniquidade, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. É É isso isso aí. mesmo? É isso aí, ó. É, 1 e 2 já está declarando para nós essa situação. Qual a consequência? A consequência está aqui, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação. A consequência é separação. Separação, tá? Então a gente pode escrever aqui, ó. Separação de Deus. Deus. Então, o pecado faz isso. Nos separa de Deus, porque Deus não tem É um pecado. abismo, né? É um abismo entre Deus. Sim, a gente É cria quase, é uma quase o divisão, abismo uma parede, um é abismo. quase o abismo daquela parábola lá do rico e do pobre, né? Sim, O esse é um abismo. grande exemplo. É um grande exemplo, É, né?
É uma separação. Lucas Uma vez, 16. Então, deixa eu só Lucas. lembrar de Lucas aqui, porque é uma leitura longa. Mas deixa eu só lembrar. Lucas 16. 16. 16 o quê? Lucas 16, 19, 19 ao 19. 31. Tá, pode ler? Não, Ah, não é do precisa. É a história. que eu falei do Rico, eu também É, fiz. então, eu só vou lembrar ela porque é isso que você falou. Lucas É, 16, 19 ao 31 vai lembrar sobre a história do rico e do Lázaro, né, o rico e o pobre, que é essa questão. Existe um abismo, uma separação. Aquele que viveu de uma forma desordenada, desobedecendo a Deus, achando que estava tudo bem porque é rico, né? Não, eu viveu regaladamente. E o pobre? O pobre viveu de acordo com a condição dele, o rico de acordo com a condição dele. Mas o rico foi para o inferno e o pobre foi para o céu. Ah, então só pobre que vai para o céu? Não, não é essa a questão. porque É para esse mostrar a rico, grande ele, diferença. Não é é, rico vai para o céu? Claro que vai. Mas tem rico que ele nega Deus. É mais fácil o rico é, negar a Deus do que o pobre. Porque o pobre, ele não tem nada. Ele se vê necessitado de Deus. O rico não se esse vê rico, necessitado de Deus. esse rico da Essa é a questão. história, ele fazia, né? Era um rico medíocre, fazia dos outros, adorava É, outros então. deuses, Sim. criticava. Tá E tem passando essa uma. novela do Rico aqui na Record. Sim. E tem. Tá É, passando agora. tem. Não, O eu acho que Rick e está o Lázaro. repetindo essa É parte. repetido, vou três É, vezes já. tá repetindo. Mas ele entra na novela que passa sobre a fornalha de fogo. É, então, é. Então, olha só, essa questão que a gente vê aqui do rico e do Lázaro, é bem claro que não é o rico vai para o inferno e o pobre para o céu. Não. Vai ter rico que vai para o céu e pobre que vai para o inferno. A questão Aqui é passa a uma escolha que parte, você faz. Se você aqui é passa porque uma é parte mais bem fácil o interessante. rico ir para o inferno, porque ele não busca Deus, porque ele acha que ele tem tudo. E o Não pobre é é mais fácil o pobre se voltar para Deus porque ele tem necessidade das coisas. E ele não tem nada, então ele recorre a Deus. O rico não recorre. Mas a questão é, existe pobre que não recorre a Deus também. isso. Agora, Não é porque pobre vai passar. tem uma passagem interessante que Paulo, foi Paulo? Ah, Não, Jesus ensinando, eu não lembro se foi Paulo que escreveu, mas Jesus pede para que os apóstolos ou os discípulos não se esqueçam dos pobres. Jesus hum, ensina isso. Não se, você vai pregar o evangelho? Ótimo, pregue, mas não se esqueça dos pobres. Por sim. quê? Porque às vezes a gente quer pregar para aquele que tem condição, para aquele que está mais bem vestido, para aquele que está mais, vamos dizer assim, visualmente receptivo. Mas a gente não quer pregar para um andarilho, não quer pregar para aquele pobre, não quer pregar para aquele que não tem casa, entendeu? Você pode, você pode parar e analisar. Pessoas que pregam o evangelho, a maioria deles fica longe dos pobres. Mendigo de praça, né? Fica, fica longe. Ele não vai em bairro pobre, ele vai em bairro classe média e classe rica. Ele vai Hum, buscar, ele vai buscar a classe média. Ele quer pessoas assim. A maioria das religiões. A sim. religião que é Cristo não prega isso. A religião que é Cristo prega o contrário. Não que Para você não todo tem mundo ouvir. para pregar para o Para rico. todo mundo ouvir, né? Sim, Não só rico, não todos só nós pobre. Todo. necessitamos. Rico necessita, pobre necessita. A questão é como é que você vai abraçar o evangelho de Cristo, né? O Sim. pobre abraça mais fácil, o rico não. É só isso é a Não. diferença, né? Mas ok, vamos Não, lá. Romanos, ele vai lembrar um pouco, eu não vou fazer leitura também, só vou fazer a observação. Romanos capítulo sim. 1, ele mostra que o gentil era
pessoas separadas de Deus, do povo de Deus, lembra? O sim. judeu também chegou também ser um povo separado de Deus e viver de forma separada. Agora, Deus juntou todos, judeu e gentil. Mas os Todos, gentios eram que não eram judeus? gentil era o que não era judeu. Então, nós somos Uhum, gentios, ok? Então, no passado era assim: gentil era rejeitado e judeu não era. Mas teve a época que o judeu foi rejeitado por Deus. A questão é que agora todos são escolhidos por Deus. Judeu é escolhido sim. por Deus, gentil é escolhido por Deus, todos merecem salvação. Todos. E Então, Romanos vai aquela tratar isso. Gentil essa merece parte assim, salvação, judeu merece salvação, todos pecaram e todos merecem salvação, né? A porque consequência do pecado, né? aquela Oi, passagem lá que fala que Jesus veio para os judeus, né? Não precisa andar mais para os judeus. sim, Aquela mulher foi pedir oração e Jesus não queria, né? Orar porque ela não era dele, né? Ela era de outro povo, não é? Aí ela falou que os cachorros comem migalhas de cais da mesa, não é? Tem a passagem que ela foi pedir oração para Jesus, da filha. E ela não era do povo de Jesus, né? Ela era de sim. outro povo. Jesus não queria, né? Falar que não ia dar para os cachorros, né? E ela falou que os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa, Então, né? Quer dizer que é, ela também mereceu, né? A oração de essa Jesus. parábola, essa situação que Jesus conta, eu não vou lembrar de cabeça a história. Eu lembro sobre essa questão, né? A sua Das filha morta, migalhas, né? Porque o a filha pobre era demoniada, a tratado filha assim. demoniada. O judeu, é que ele está falando assim, ó. Lá, o judeu. O judeu tratava o gentil É, como isso. cão. Era essa a questão. Então, o que acontecia? Jesus veio para acabar com isso. Sim, Judeu não tem que tratar ninguém como cão, porque todos são de Deus. Então, o sim, gentil também é de Deus. O gentil também merece salvação. Mas o judeu não queria aceitar gentil, não queria, né? E aí então Jesus vem e acaba com essa situação. Por quê? Porque eles verdade. tratavam o gentil como cão, e o gentil comia das migalhas do judeu, né? E as migalhas. É, Eles não queriam não nem é para, deixar ele chegar perto, né? A mulher chegar perto de Jesus, né? é, sim, A e não parábola é ela para fala com ser a filha assim. endemoniada. É, Na parábola não é tinha a para filha ser. endemoniada. Deus Então, a livre. morte espiritual, a gente já está até 5:30, vai acabar. A morte espiritual é uma separação de Deus. Então, a gente pode lembrar a época do Jardim do Éden, a morte, né, que trouxe para Adão e Eva, porque Adão e Eva era para viver eternamente, mas o pecado, né, trouxe a morte, trouxe a morte. E eles morreram. Senão eles viveriam Hum, eternamente. Nós também viveríamos eternamente. Só que por causa do pecado veio essa separação. É possível estar hum. fisicamente vivo, mas morto espiritualmente também? Sim, Sim. É possível sim, você mas fisicamente estar vivo, mas morto espiritualmente. Então, olha só, Efésios 2:1, olha só. Vai lá um os que pouquinho não para creem frente, estão Lucas. mortos. Efésios capítulo 2. Gálatas, Efésios. depois Efésios. Antes de Lucas, não. Gálatas é depois de Lucas, Depois, né? bem depois. Depois, lá no finalzinho. Vem Humanos, Romanos, Filipenses. Coríntios, Gálatas, Efésios. Ah, corta aqui. Eu tô perdida aqui. Peraí. Vou aprender a mexer bastante com a Bíblia com você. Efésios, achei. Isso. Efésios, Gravar na cabeça o nome na sequência vai facilitar para você. é, Efésios 2, 21. 2:1. 2 e 1. Ah, é, eu estava lendo 2, 21 é Pedro. 2. 2:1. Leia aí. Ele vos deu vida, estando vós mortos
nos vossos delitos e pecados. Ok. O que que a gente consegue Sim, entender dessa frase? Não é praticamente isso? Você fisicamente está sim, vivo. Fisicamente está vivo. está vindo. Mas está morto espiritualmente. Por causa do quê? Do pecado. Pecado. Por causa do pecado, de uma vida pecaminosa, você está desligado de Deus, desligado de Sim, Cristo. Se você não aceita Cristo como Senhor e Salvador, você não tem Deus, porque só tem Deus se você aceitar o Filho. Isso e é mudar, fato, né? e mudar de vida, né? É. Então, nós podemos estar vivos, que é o que acontece. Muitos que ainda não aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, ainda estão o quê? Separados de Cristo, separados de Separado. Deus. Não tem vida eterna, mas vai Isso ter vida inclui, eterna quando aceitarem Cristo. inclui religião, se assim, vamos supor, vou dar um exemplo. Meu sogro e minha sogra, eles eram budistas. Eles não acreditavam que em Jesus, Deus, as coisas. Acreditavam que é o universo que você faz e você muda a sua vida sobre o universo. Não tem. É uma força maior que te muda, que te leva. Não É, Jesus, né? Minha sogra então, morreu budista. é- isso é uma religião falsa, porque Deus nunca ensinou isso aí. Eles não criei. Nem tanto quando meu esposo virou, ficamos evangélicos, eles ficaram muito tempo sem ter contato, sem conviver, assim, falaram que não pertencia, não chamava mais para ir nas festas, nos almoços, porque não era a mesma conversa, né? Sim. Então, Demorou para eles entenderem. esses são os erros religiosos, né? A criação de religiões que não são ensinadas por Deus. Não tem, não existe essas religiões. Deus nunca ensinou. E sabe o que eu percebi? Eu já falo para meu marido assim, sabe? Nossa, se seus pais se converterem, eles seriam uns cristãos maravilhosos, porque eles tinham obediência na regra da religião deles. Eu só acordava todo dia, tipo das 3:30 da manhã até as 4, 5 horas, ficava na frente daquele altar lá, falando assim, coisa que às vezes o cristão não faz, Pois é, não é? pois é. O cristão não faz. Mas sim, mas o interessante é que assim, Deus não quer religioso. Não, Religioso normalmente é aquele que marca horário para as coisas, é aquele que é, faz rituais. Ele não eles está, fazem, Deus não está esperando seguidores dele, né, de Cristo, eles que têm são uma obediência religiosos, muito, que são esses aí, né? eles têm uma obediência Porque muito grande. é esse tipo de vida, né, o mundo religioso prega, mas não é o que Cristo prega. Mas enfim, isso é uma outra aula, mas a gente pode ver depois também. Nem tanto que a gente, vamos supor, o católico reza, né? Então. Aquilo decorado, aquela oração Sim, decorada, lá o 10 credo, Ave Maria, Maria, 10 é Pai decorado Nosso. aquilo. Isso Aquilo é um decorado. biblicamente não é ensinado por Deus, isso é regra humana, é regra religiosa humana, não é de Deus, né? Enfim, isso já está fora, né, dos ensinos de Deus. Bom, isso aí tem a ver com aquela aula que a gente falou sobre autoridade religiosa. Existem Religiosa. várias autoridades religiosas, várias. Mas quem é a única autoridade religiosa, né, que pode dizer como é que nós devemos viver e que pode direcionar a gente para a vida eterna? É só Cristo. Não tem outro, é só Só, Cristo. Não é o só Papa, isso. né? Porque o Papa E ele é infalível? Não, ele é falível. O Papa erra, o Papa peca. Pedro pecou, Paulo pecou, todos pecam. É só é, Jesus que é infalível. Ele é perfeito, ele é íntegro, né? Nele há pureza. E a gente vai seguir o que ele traz de instrução, porque o que ele fala vem de Deus, né? Então, ok. nada decorado, nada em pouco, né? Uma coisa Não, natural. é, tem que ser Oração, isso, essa é a tem ideia, como- natural. oração A de ideia é Deus tem que natural. ser como Então, está olha só, conversando aqui. é, deixa eu ler um ponto aqui, ó, que é interessante para nós entendermos essa questão. Porque vamos lá, estamos já finalizando. Hum. Qual é o plano?
ou a solução para o problema da humanidade? Porque o problema da humanidade é o pecado. Mas qual é a solução que nós temos? Agora, acompanha aí, eu vou fazer a leitura. Efésios 2, o versículo 1 até o 10. Eu vou ler ele inteiro para você. Diz assim, ó. Tá. Ele vos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora anda nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, todos nós, ele está deixando claro, todos nós já fizemos coisas erradas. Uhum. Segundo as inclinações da onde? A inclinação da carne, a vontade da carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então ele está falando todo mundo. Mas Sim, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, olha, ali a gente já pega essa frase, né? Dali que sai, é pela graça sois salvos. Então, a graça sim, significa um presente dado por Deus. Você não merece. A graça é algo imerecível. Graça significa alguém está dando algo de graça, mesmo que você não você mereça, não porque, falar a verdade, nós não merecemos, né? Então, o que o escritor aqui, que é Paulo, está declarando por meio de, né, Jesus por meio de Paulo, né, não é Paulo por meio de Jesus, Jesus por meio de Paulo, é que todos nós somos pecadores, todos nós carecemos de Cristo, né? E por causa da graça de Cristo é que nós somos salvos. É a graça, não é porque a gente faz alguma sim, coisa, não. Olha só, é, o versículo 6 agora. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então é Jesus quem nos dá a condição de sentar nos lugares celestiais. Não é fora dele, é com ele. Para sim. mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo. Então, a bondade de Deus, a misericórdia dele é por meio de Cristo, né? Porque pela graça sois salvos. Novamente, ele está fazendo a lembrança. A Mediante o graça. quê? A fé. Olha só. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. Então, a gente só vai ser salvo mediante a fé. Sem fé, a gente não é salvo. Ok? E isso Sim, não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus. É um presente, é algo dado por Deus. Não de obras. Olha só, outra coisa que ele está deixando claro aqui. Não é porque você faz alguma coisa que você é merecedor da salvação, porque você não merece. É isso que Jesus está deixando claro. Nós não somos merecedores porque somos pecadores. Não vivemos pecando, mas podemos estar pecando, ou podemos pecar. Então é para deixar claro isso. Não somos merecedores. Então, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, das quais as quais Deus de antemão pregou para que andássemos nela. Então, vou resumir em uma frase que eu gosto de usar muito bem essa frase. Esse finalzinho ele está explicando praticamente o que para gente. Olha só, o que significa filho de peixe, peixinho é. Você que é peixe, não nada, sim. nada. Então, filho de peixe, peixinho é. Então, eu fui criado para nadar. Se eu sou peixe, eu fui criado para nadar. Não é? Não, não, não foi criado para voar. Não fui. É, Né? Se eu sou peixe, eu fui criado para nadar, não fui para voar. Então, eu não vou seguir um outro roteiro. Eu não vou seguir uma outra vertente. Não, eu sou peixe. Então, fui criado para nadar. Ok. E agora que eu me tornei cristão? Eu nasci de Cristo, é isso que ele está falando. Vós eu nasceste nasci. de Cristo, vocês nasceram.
Então, já que vocês nasceram, né? Vocês foram criados em Cristo para boas obras. Ele está lembrando o seguinte: vocês nasceram de Cristo para serem desse jeito. Então, se você Sim, nasceu de Cristo, seja como Cristo. Faça o que Cristo fez. Essa é a natureza divina que você herdou. Você herdou uma natureza divina por meio de Cristo. Então, viva como ele ensinou, não diferente. É por isso que a frase que eu gosto de usar, filho de peixe, peixinho porque é entender. Nós que nascemos de Cristo, já ter, nasceu de Cristo, é igual Cristo, né? sim, ser como Cristo. Tentar, tem que se esforçar para ser. Sim, é uma luta. Paulo já falou isso na carta dele. Ele falou: desventurado homem que sou, quem me livrar do corpo dessa morte, eu tento fazer a coisa que é certa, não faço, porque há dentro de mim o pecado que habita em mim, que fica lutando contra o que é certo a se fazer. Né? Então, isso é o que a gente precisa fazer, lutar constantemente. Por quê? Porque Deus espera essa luta, esse sacrifício, para que quanto mais a gente viver próximo dele, menos erro. Sim, Eu posso colocar dessa forma, que eu acho que fica melhor para nós. É assim, ó. Quanto mais próximo de Deus, menos pecado você vai cometer. Concorda? sim, Quanto mais longe de Deus, mais pecado você vai cometer. Então, quanto mais longe de Cristo, quanto mais longe da palavra dele, quanto mais longe dos irmãos, quanto mais longe da igreja, mais fácil você cometer os erros. errada, Fácil. mais fácil. Então, Sim, quanto mais próximo de Deus, é mais difícil você cometer erro, porque a sua visão está para ele, não está para o mundo. Sua visão está olhando sim, para Cristo, que é o alvo, e não os desejos da carne. É porque é lá de Gálatas. Gálatas fala, né? Porque existe uma luta. Olha só, vou ler lá para você lembrar. Ele fala assim, ó, Gálatas 5 e 16 e 17. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, quanto mais você andar no espírito, você vai fazer o quê? Não vai satisfazer a vontade da carne, vai mais fazer a vontade do espírito. Então, quanto mais, né, melhor. E aí ele fala, porque a carne milita, é uma luta contra o espírito, né? E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si para que como diz, não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, é uma luta para a gente fazer porque a natureza divina. que a carne não se converte, né? A carne não converte. Não, a Ela te carne, pressiona isso, a carne, ela vai perecer. todos O os dias, aquela espírito de não. cutucando, você faz nada. Só que o que a gente luta é para não viver na carne, não viver nas obras da carne, nas obras do espírito, nas obras do espírito. Uhum. Nós não fomos. Lembra que tem uma outra passagem que fala assim, ó, já vou acabar que já deu o tempo. Que fala que nós somos vaso restaurado, né, por Sim, Cristo, vaso de bênção. Então, esse vaso, ele era vazio. Antes era vazio. Aí Cristo veio, quebrou o vaso para refazer o vaso da forma dele, não da forma nossa, é da forma dele, e colocou algo dentro desse vaso de grande valor, maneiro, né? que é isso, que é o Espírito Santo. É para a Uhum. gente entender que no passado o vaso ele podia ter coisas valiosas dentro, como o óleo, né, o incenso, a, o óleo que é de grande valor, né, que eu acho que é a mirra que fala. Mas enfim, nós somos como vaso, Aquele reformado, louvor que fala, renovado, quebra e me é, refaz, né? Quebra e me restaurado, refaz. vaso restaurado. E dentro de nós habita o quê? O Espírito Santo. Então eu não posso, já que eu nasci por meio nasci de Cristo por meio do Espírito Santo, então eu tenho que viver por meio do Espírito Santo. Por isso que a natureza minha agora é divina. Eu ainda continuo na carne, por isso que a luta, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne.
para fazer o que é certo, não o que é errado. Tá? É uma luta constante. Então, para essa luta ter vitória, só tem uma forma: aceitando Cristo. Não adianta você falar assim: ah, eu só vou aceitar Cristo, passar pelo batismo, depois que eu conseguir mudar a minha vida, depois que eu Ah, conseguir não vai. deixar aquele pecado, depois que eu deixar esse vício do cigarro, da bebida, da droga, não importa, do sexo, sei lá, não importa. O Senhor Não, falou, não é venha como assim. estiver, né? É para vir como você estiver, Sim, que Ele é mesmo isso que ele está fazer. falando. Você não consegue sozinho, você não tem força para fazer essas coisas. Então você precisa ter a mim. Quando você aceitar a mim na sua vida, aí então o negócio vai ser diferente. Aí você vai ter força. Porque eu vou dar essa força, porque você não tem. Eu vou dar. Porque aí o pecado já foi perdoado, o Espírito Santo faz parte da sua vida. E é assim que vai ser. Né? E assim Ok. vai. Ok, bem. Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Ai, que bom. Eu, A gente fica pensando, né? Esse negócio de pecado, a gente vai ficando cada vez mais preocupado, né? sim, Com a sim. gente mesmo, né? Mas é Cada bom que vez a mais gente analise a nossa vida. consciente e dando É, mais atenção no que a gente fala, não é? sim. Depois eu pensar mais o que fez a vida até hoje, né? Como é a minha vida até hoje. Ai, ok. Sem generalidade, fica morrendo de medo, né? É, é bom Né? a gente temer, né, e se preocupar com essas questões. Bom, É. vamos então encerrar? Vou fazer uma oração para a Sim, gente poder encerrar, e aí eu termino de fazer a gravação também. foi muito boa, Sus- como todas as aulas têm sido. Ai, que bom, que bom. Deus seja Para mim, pelo menos, está engrandecido com o sendo. trabalho. Não entendi. Né? Para mim, pelo menos, está sendo. Ah, que bom. Eu espero que para os alunos também, né, que estão assistindo às aulas, aquele que estiver assistindo, Sim, seja bom também para ele. Com certeza vai ser, né? Com certeza. vai Ok. Bom, vamos fazer uma oração. sim. Pai Todo-Poderoso, Senhor de eterna honra e glória, somos gratos a Ti, ó Pai, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder estudar a Sua palavra. Nos conceda, ó Pai, sempre uma mente aberta, um coração pronto para receber as suas instruções e podemos, ó Pai, viver uma vida santa e agradável a Ti, Senhor, conforme a vontade do Senhor e não conforme a nossa. Esteja, ó Pai, abençoando a Lucy, esteja abençoando os alunos, ó Pai, da Escola da Bíblia, esteja concedendo, ó Pai, a cada um a necessidade deles, Pai. E em nome de Cristo, nós oramos a Ti e agradecemos pela vida. Amém. Amém. Ok. Lucy, Amém. a gente vai se falando durante a semana, hein? Tá se falando, tá bom? Tá. Fica com Eu Deus, vou. tá? Amém. Eu vou compartilhar depois duas lições. Eu acho que são duas, que são uma complementando a outra, sobre a aula que a gente Tá, teve hoje, tá? Vai tá ser bom. excelente. Tá, São duas gravações que vai aumentar, vai complementar. Não, não é gravação minha, tá? São dois professores da Escola da Bíblia também, que são missionários. Eu vou compartilhar com vocês as duas lições, tá bom. tá? Vocês vão Então tá. aprender bem. Ok. Muito Fica com obrigado. Deus. Você também, Luci. Um abraço. Tchau, tchau. O outro. Tchau.